a Lei Lucas vai chegar nesse ponto. Então, a escola precisa ter a certificação. Nós estamos falando isso, né, Cláudio, para chamar a atenção, para que o pessoal comece a se preocupar mais, valorizar, dar importância para essa questão da Lei Lucas. Nós estamos falando de vida. Sim. Né? E aí eu vou entrar numa questão muito importante, que o artigo 4º da lei, olha só, gestores escolares, professores, olha aí, o não cumprimento das disposições dessa lei pode implicar em penalidade da autoridade administrativa. Então, se nós estamos falando que a Secretaria de Educação é o órgão que tem que organizar, que tem que tomar iniciativa, ele pode ser penalizado. Olha só a importância disso. Tanto que no artigo ele fala, primeiro, notificação pelo descumprimento, uma notificação inicial. Depois, na segunda, multa aplicada em dobro em caso de reincidência. E aí, em caso de reincidência, a cassação do funcionamento daquele espaço. Então, tanto o público quanto o privado poderá ter as suas atividades cassadas, bloqueadas. Pode parar de funcionar até que regularize, até que capacite o pessoal. Olha a importância disso, Cláudio. Vamos falar sobre a Lei Lucas. A gente vai falar sobre o que é a Lei Lucas, depois a gente vai falar sobre as questões que permeiam, de que maneira a escola impacta nisso. Me fala um pouquinho, então, primeiro, o que é a Lei Lucas? Então, a Lei Lucas, que nem aconteceu o episódio com o Lucas, né? Em 2017, ele estava numa excursão de escola e acabou acontecendo dele comer um cachorro-quente e acabar engasgando com a salsicha. E ali, naquele momento ali, não tinha ninguém que sabia fazer o procedimento simples, que eu vou mostrar aqui para vocês posteriormente. Um procedimento simples que poderia ter salvado a vida dele. Perfeito. Que é o procedimento de desengasgo, que é a manobra de Heimlich, né? E assim, e quando aconteceu esse episódio, a mãe do Lucas, ela começou a ir atrás de uma lei para todos o pessoal da escola, recreação, o pessoal que transporta, que está junto com as crianças, saber primeiros socorros, né? Então, em 2018 foi sancionado pelo, se eu não me engano, o presidente era o Michel Temer, né? Temer. Ele sancionou essa lei, é uma lei federal, onde agora é obrigado, todas as escolas, creche, berçário, onde tem recreação com criança, dentro das conduções que transportam essas crianças, ter pessoas capacitadas a dar a fornecer segurança para essas crianças. Porque pode acontecer, tanto no transporte quanto na escola, de uma criança passar mal, acontecer alguma coisa, e as pessoas saber atuar naquele momento de urgência, né? Porque se você não atuar naquele momento, você pode perder essa pessoa que está ali. E olha que fatalidade, né, Cláudio? Uma excursão, né? Uma criança, o Lucas, você disse, o Lucas tinha 10 anos, né? 10 anos. Quando aconteceu isso, em 2017. O Lucas, numa excursão com os colegas, comendo um cachorro-quente, algo extremamente comum, sim, normal de acontecer, sofreu um engasgo ali e não tinha ninguém naquele ambiente, naquele momento, pelo menos, preparado para fazer os primeiros procedimentos, né? Dar a ele a primeira assistência. Dando uma pesquisada até no fato, né, que ocorreu, depois eu vim a descobrir, Cláudio, que essa fatalidade, o óbito não veio acontecer no momento. Não, ele ficou internado. Ficou internado. Se eu não me engano, 2 dias ainda. 2 dias ali. Isso, porque assim, o pessoal não soube fazer o atendimento ali naquele momento. A hora que a equipe do SAMU chegou, ele já atuou, ele já estava em parada cardiorrespiratória. Então o pessoal já atuou nessa parte aí. Começou o RCP, massagem cardíaca, fez todos os procedimentos, levou ele para o hospital. Então depois de acho que 2 dias ele internado, ele veio a falecer. Por quê? Ele ficou muito tempo sem respirar e sem alguém fazer o procedimento de massagem cardíaca, fazer a sobrevida desse paciente, desse menino.
Se você pelo menos não soubesse fazer o desengasgo, beleza. Mas a massagem cardíaca seria, assim, primordial para ele. Fazia o sangue circular no corpo dele, nos órgãos principais, cérebro, os órgãos principais ali. Certo. E a partir daí, então, né, a partir dessa fatalidade que aconteceu com o Lucas, a família começou a se mobilizar. Sim. Se eu não me engano, o primeiro projeto que eles criaram, né, foi aquele Vai Lucas, né? Porque foi aqui em Campinas, né, pessoal? Sim, Próximo Campinas. da gente que aconteceu isso aqui em Campinas. E aí a família, a mãe, né? A mãe também foi muito forte, hein? Foi muito corajosa a tudo família. que aconteceu Né? lá A e gente que ela tem correu filhos, atrás. você tem filhos também, Sim. né? Imagine o baque que não é. E a mãe não se deixou, né, enfraquecer e foi atrás, começou esse trabalho de conscientização com o Vai Lucas. Vai Lucas começou a tomar uma dimensão até virar a lei federal, que a lei veio a ser promulgada em 2018. Que nem em 2018 ela foi sancionada e em 2019, conversando lá em Santa Rita, a gente quis colocar essa lei em prática. Onde a gente conseguiu. Em 2019 a gente começou a dar o treinamento lá com o apoio da ETEC. A ETEC ajudou a gente, que é como era a primeira vez. Sim. O SAMU, a equipe do SAMU de Santa Rita, ela deu o treinamento para as creches e a ETEC, uma parceria, ela deu treinamento nas EMEIs. Então a gente fechou 2019 com o pessoal treinado. Perfeito. Aí veio a pandemia, a gente não conseguiu. Teve a pandemia também. Aí né? em 2022 agora, a gente voltou a dar o treinamento, a equipe do SAMU de Santa Rita voltou a dar o treinamento para todos os funcionários, todos da área de educação. Por que eu falo todos? Porque a lei é muito, muito ampla. Então, uns dizem que tem que ficar... 30% do pessoal tem que ser capacitado. Vamos falar sobre isso também. Né? Vamos falar. 1/3 tem que ser capacitado. Mas, particularmente, eu acho que todos que estão ali na escola têm que ser capacitados. Por quê? Na hora da ocorrência que a criança está passando mal, às vezes aquele que foi treinado não está ali naquele momento para dar o atendimento. Aí, quanto tempo essa pessoa vai ficar esperando até chamar essa pessoa que fez o treinamento para ir lá dar o atendimento? Vamos aprofundar nessa questão aí, que é muito importante. Antes disso, deixa eu aproveitar, Cláudio, nós estamos aqui com 130 pessoas, olha que legal, ao vivo. Sim, muito Pessoal, bom. muito obrigado, viu, pela participação de vocês aqui hoje. Nós vamos fazer valer a pena cada minuto de vocês aqui, tá? É muita gente aqui para eu falar, mas assim, podem mandar também algumas dúvidas, podem mandar aqui perguntas, e nós vamos tentar aqui responder ao vivo, né, durante a nossa live aqui, tá? Pessoal, é muita gente aqui, eu não vou falar o nome aqui, mas podem mandar perguntas, podem compartilhar, interagir com a gente aqui, tá bom? Então, falamos aí da Lei Lucas, que foi a lei sancionada em 2018, a Lei 13.722, que obriga as escolas, tanto escola pública quanto escola privada, né? Sim, você começou todos. a falar isso, então nós falamos de creche, berçário, EMEI, ensino infantil, ensino fundamental. E depois a gente vai falar também, pessoal, olha, não são só as escolas, são ambientes também de recreação. E tem muito ambiente de recreação. Aguenta aí que a gente vai falar sobre isso, tá? Cláudio, e você entrou numa questão de Santa Rita, a lei, em um determinado parágrafo, eu também dei uma detalhada na lei. A lei ela é nacional, obviamente, é uma lei federal, e ela é mais genérica, né? Porque ela é mais abrangente. E ela diz, Cláudio, olha só, que cada município tem que construir, aprovar, regulamentar a tua própria lei, né? E aí, o município regulamentando a tua própria lei, é que ele vai detalhar essas questões importantes que você já vinha colocando, que quantos profissionais da escola precisam ser treinados ou capacitados? Quantos deles? Né? Na sua opinião, você colocou.
quanto tempo, né? Quanto tempo, né, de duração? Treinamento presencial, treinamento online, né? A gente entende que deve ser um presencial. Anualmente, a lei federal já fala que é anualmente. Nós vamos trazer a lei aqui depois um pouco, algumas questões da lei. Mas o município de Santa Rita, por exemplo, ele não tem a tua regulamentação ainda. Eu não sei se Porto Ferreira, eu não sei se os municípios aqui ao redor têm essa regulamentação já, mas já é uma dica já para você. Nós temos gente de Minas Gerais aqui, de Contagem, olha só que beleza. O quê? A gente mantendo esse contato, levar até um vereador para regulamentar uma lei. A lógica é que tem que ter uma discussão, ninguém vai decidir essa lei sozinho, né? Vai ter uma discussão e aí sistematizar, parametrizar o detalhe de cada lei para que esse treinamento seja feito nas escolas anualmente, né? Não, sim. Mas que nem eu falo, a lei ela fala que pegar o município, pela vivência que eu tenho, o correto são todos da educação fazer. E não, como eu comentei com você, uma criança lá na sala, na última sala passar mal, até chegar o profissional que fez o treinamento lá, então acho que demora um pouco. Então, se o professor está ali e o professor ele é capacitado, ele já vai dando vai dando o atendimento ali e os outros alunos vão chamar mais gente para ajudar. Perfeito. Entendeu? Então... E aí, eu já vi em alguns... Eu peguei o regimento de alguns municípios e lá tem bastante divergência com relação a isso. Eu vi alguns que diziam que 50% professores e funcionários deverão ser treinados, é isso que pede naquela regulamentação. Eu já vi que um terço da equipe, mas eu comungo dessa mesma opinião sua. Eu entendo que todos que estão no ambiente, se não todos, mas pelo menos a grande maioria do ambiente escolar, tem que estar treinado, tem que estar capacitado. Por quê? É uma coisa imprevisível, não dá para a gente prever que hora que isso vai acontecer, que hora que vai acontecer um engasgo, como foi a questão do Lucas, né? A hora que vai acontecer uma queda, que vai gerar pode gerar uma convulsão no aluno, uma convulsão, um trauma. Uma lesão. Então, assim, o pessoal tem que estar treinado e é isso que pede a lei, né? É isso que a lei diz, né? Para que nós não temos outras fatalidades como a do Lucas. Mas tem muita informação sobre a lei. Eu vou pedir para o Rafael colocar alguns tópicos aqui para nós. Eu não vou ler tudo não, para não ficar cansativo. Mas coloque para nós, Rafael, alguns tópicos da lei federal, só para a gente poder sinalizar alguns parágrafos que eu acho que é importante aqui e eu e o Cláudio colocar ali. Uma delas, Cláudio, foi o que você já trouxe, que os treinamentos têm que ser feitos anualmente. Bom, isso é fato, isso está na lei federal, o treinamento tem que ser. A quantidade de profissionais capacitados. A quantidade de profissionais capacitados, bom, a gente falou aqui também, né? Tem alguns locais que vão ser 50%, outros um terço, a gente falou da maioria. A responsabilidade disso são da Secretaria de Ensino, né? Ela tem que, vamos dizer, tomar a primeira iniciativa de organizar isso, procurar o SAMU, procurar os órgãos ali competentes para organizar isso. A Secretaria de Educação ela tem que procurar o pessoal que nem... Como tem um SAMU na cidade, é o SAMU que toma essa conduta de dar o treinamento. Então, ela entra em contato com o SAMU, né? Para o SAMU já marcar as datas para poder fazer o treinamento. Organizar o treinamento com o pessoal. Organizar o treinamento. Porém, isso depende deles. Eles ir lá, falar, eu quero que dá treinamento nas escolas. Então, a gente não pode partir do SAMU, falar, a gente quer treinar. Não, tem que partir deles. Em 2019, partiu de nós. Pessoal nosso do SAMU. Falou, é uma lei federal, a gente gostaria de colocar em prática aqui em Santa Rita. Onde a gente conseguiu. A secretária da Educação conversou com a secretária da Saúde na época lá e a gente conseguiu organizar. Dessa vez de novo. A gente entrou em contato com a secretária da Saúde, a secretária da Saúde entrou em contato com a secretária da Educação e a gente foi lá, administrou o curso tranquilo para todos os funcionários de Santa Rita. Tanto das escolas municipais quanto da particular.
E se tiver pessoas que trabalham como cuidador, cuida de idoso, de crianças especiais, também quiser fazer esse curso, entre em contato com o pessoal lá do SAMU, que a gente monta uma turma e a gente administra também esse treinamento. Excelente. Quanto mais conhecimento, quanto mais gente tem esse conhecimento, é melhor. Perfeito. E é importante, o SAMU é uma base, já tem esse conhecimento, já tem essa expertise. E como nós não estamos falando só de escola pública, nós estamos de escola particular também, dando uma especulada na lei, ela deixa também ali a possibilidade de que a instituição, a escola, contrate também empresas ou pessoas habilitadas, desde que tenham know-how, estejam credenciadas para isso. Sim. Né? Bom, no artigo 3, a lei fala também, Cláudio, que as escolas elas têm que ter a certificação, ou seja, as pessoas que fizeram o treinamento têm que receber o certificado, e a lei ela vai mais além ainda. Ela diz que deve ficar visível, fixado em que a escola ela está recebendo treinamento. Olha que importante isso. Né? Então, assim, a escola tem que fazer o treinamento, tem que capacitar os profissionais, tem que certificar os profissionais e tem que manter no local visível esse certificado. Isso como está crescendo, isso está muito em alta e a cobrança já faz 5 anos a lei, né? 2018 para cá. A cobrança começou, né, a se intensificar. Será exigido como o alvará de bombeiro, por exemplo. Isso. Né? Se o ambiente não tem o alvará de bombeiro, ele não pode funcionar. Né? Então, a Lei Lucas vai chegar nesse ponto. Então, a escola precisa ter a certificação. Nós estamos falando isso, né, Cláudio, para chamar a atenção, para que o pessoal comece a se preocupar mais, valorizar, dar importância para essa questão da Lei Lucas. Nós estamos falando de vida. Sim. Né? E aí, eu vou entrar numa questão muito importante, que o artigo 4º da lei, olha só, gestores escolares, professores, olha aí, o não cumprimento das disposições dessa lei pode implicar em penalidade da autoridade administrativa. Então, se nós estamos falando que a Secretaria de Educação é o órgão que tem que organizar, que tem que tomar iniciativa, ele pode ser penalizado. Olha só a importância disso. Tanto que no artigo ele fala, primeiro, notificação pelo descumprimento, uma notificação inicial. Depois, na segunda, multa aplicada em dobro em caso de reincidência. E aí, em caso de reincidência, a cassação do funcionamento daquele espaço. Então, tanto o público quanto o privado poderá ter as suas atividades cassadas, bloqueadas. Pode parar de funcionar até que regularize, até que capacite o pessoal. Olha a importância disso, Cláudio. Então, é obrigatório, tá, pessoal? Então, assim, a lei, ela é mais genérica, fica aqui mais importante, mas há necessidade do município se regulamentar. Vai tramitar uma lei, um projeto de lei, vai passar pela Câmara, uma vez aprovado, regulamenta e aí tem que acompanhar, tem que seguir aquelas diretrizes. Sim. E é importante a gente falar isso, né, Cláudio? Por quê? E aí é uma pergunta que eu quero fazer para você. Você, com a tua experiência, tanto do SAMU no dia a dia, quanto também de ter militado já treinamento nas escolas, né? Que você já fez isso nas escolas, como você colocou aqui para nós. Na tua opinião, a escola ela tá, hoje, ela está preparada para isso? Funciona a Lei Lucas, já com 5 anos já? E eu posso te dizer lá em Santa Rita. Lá em Santa Rita, a lei, ela tá em andamento, né? A gente está dando treinamento e as escolas estão aptas a dar o atendimento. Porque já é a segunda turma já que a gente já faz o treinamento, né? Então, eles estão capacitados a dar o suporte para aquela pessoa que estiver necessitando naquele momento, sim. Cláudio, tem o pessoal aqui elogiando, agradecendo você aí pela participação, a Eliane, Porteiro, a gente começa a falar, né? Elisângela Nascimento, um conteúdo muito produtivo aqui para nós, tanto para casa quanto para quem é cuidador. Sim. Valeu, Elisângela. Nossa, são muitos comentários aqui, pessoal, muito bom, muito obrigado. Eu não vou me prender aqui agora, que senão a gente vai seguir, vai se alongar muito aqui no nosso roteiro.
Mas então, o Cláudio, você trouxe que em Santa Rita conseguiu ministrar, né? Conseguimos. Embora lá tenha a iniciativa da secretaria, teve envolvimento lá no Departamento de Educação, né? Teve o envolvimento do SAMU e funcionou. Funcionou. Né? Já teve caso já de criança passar mal na creche, os próprios funcionários dar o atendimento, a hora que o SAMU chegar, só transportou, porque a criança já estava bem. Olha, isso é uma informação importante. Tomara que todos os lugares, todos os municípios, né, em todas as escolas, eles estejam preparados como você trouxe aqui, né? Porque em alguns exemplos, eu falo para você como professor, eu vejo que a escola ela não dispõe, às vezes, de uma estrutura, né? Sim. Uma estrutura básica. A gente se comprometeu a trazer aqui sugestões de um kit, nós vamos falar do kit, né, para a escola, vamos falar da estrutura. Então, assim, o que a gente vê é que as escolas ainda não estão 100% preparadas para isso, então a gente precisa intensificar esse trabalho, né? Sim, que nem acha? a lei foi em 2018, depois 2019, depois veio a pandemia. Teve a pandemia, vamos dar um desconto aí com a pandemia. Aí ficou esses 3 anos de pandemia. Então agora a gente está começando a voltar mais forte, falar mais sobre a lei, mostrar a importância dela nas escolas, porque na escola acontece de tudo. Criança pode engasgar, criança pode cair, criança pode se convulsionar, criança pode levar uma picada de inseto, a criança pode ter uma alergia. Então, assim, na escola acontece tudo. Então, os funcionários estando capacitados a dar aquele primeiro atendimento até o SAMU chegar é primordial. Perfeito. Se o atendimento deles for 100%, o SAMU chegou, vai dar continuidade do atendimento deles. Vai pegar, vai dar continuidade e vai levar para o hospital. Olha como é que foi positivo isso daí. Imagine o SAMU chegar e a criança tá ali e ninguém fez nada. Aí o SAMU vai começar a dar o atendimento, mas não vai ser mais 100%. Vai cair a qualidade de vida daquela pessoa ali que está precisando... A perspectiva dele, isso. Pode acontecer de ninguém dar o atendimento, o SAMU pegar, fazer todo o procedimento e levar para o hospital. Criança ou a pessoa que está precisando do atendimento ali sobreviver. Porém, ela pode ter uma sequela. Porque lá no começo, onde ela passou mal, não foi dado o atendimento adequado para ela. Perfeito. Isso é importante, né, Cláudio, a gente salientar. A gente sempre leva para o lado da escola, né? Seja a escola pública ou privada. Mas olha, todos os ambientes que ofertam atividades recreativas. Sim, você pega esses lugares aí que oferece o aniversário. Que vê várias crianças. Aí fica ali, senta as crianças ali para comer cachorro-quente. E o índice de engasgo com salsicha é muito grande. Olha só. Como aconteceu com o Lucas. O índice de você engasgar com salsicha é muito fácil. O índice é alto, tá? Você tocou numa questão importante, né? Olha só, pessoal. Nós estamos falando de escola pública, né? E tal. Mas as festas infantis, os buffets, Sim. É um ambiente propício, assim, para acontecer uma emergência dessa, uma ocorrência dessa. Por quê? Porque as crianças, elas comem bem, né? Porque tem todas aquelas guloseimas, tem tudo aquele salgadinho, aquelas coisas que eles gostam, eles comem, e aí eles vão brincar, correr, vão virar cambalhota na cama elástica, e aí a probabilidade, vamos dizer assim, né? A suscetibilidade de acontecer algo, é lógico que a gente não espera, não quer que aconteça, mas assim, temos que dizer aqui, relatar aqui, é muito grande. E aí, esse local deveria ter uma pessoa também habilitada para isso. Sim. Por quê? O que acontece? A criança não vai ter aquela iniciativa de começar a engasgar e chegar em você. Às vezes ela engasga, ela tá brincando, ela começa a brincar ali, ela pula cama elástica ou ela entra num outro brinquedo lá, ela acaba engasgando e o monitor não vê. Quando vê, a criança já está desmaiada. Então, assim, tem que treinar os monitores a ficar atento àquela criança que parou de pular. Se tá pulando, tá bem. Sim. Por que aquela criança parou de pular? O que tá acontecendo? Vai até ela ver. Às vezes ela se machucou, às vezes ela se engasgou e não tá conseguindo vir até você para mostrar que tá engasgada. Olha só.
Tá? Pelo menos eu tenho essa visão. A gente Sim. que trabalha Faz na área sentido. da saúde, Faz a gente sentido. tem essa visão. Porque, assim, a gente tem que ficar de olho em todas as crianças. Um descuido que você dá no celular, ou olhar para o lado, e você não vê mais aquela criança, às vezes ela entrou atrás de um brinquedo, passou mal ali, e cadê aquela criança? Então é importante, pessoal, anotem aí. Olha, a lei, quando ela traz, ela fala que é um ambiente de recreação infantil. Então aí, está incluído aí clubes, está incluído aí festas, buffets, excursões também. Veículos que transportam Excursões. crianças de casa para a escola também. Porque pode acontecer de uma criança abrir uma bala e o motorista e o monitor que está na frente, e a criança do último banco, colocar a bala na boca e passar numa lombada e ela acabar engasgando. Então, o motorista e o monitor, eles têm que ser aptos a dar o atendimento naquele momento ali. Perfeito. E a gente está falando das questões, né, pelo menos as básicas, né? Sim, Por coisa exemplo, básica. Como a gente está falando do Lucas, da fatalidade que aconteceu com o Lucas e tudo, e o que acabou culminando na lei, né, que é essa lei que obriga o treinamento nas escolas, tudo, a questão... Vamos pegar a questão do engasgo, por exemplo, né, Cláudio? A questão do engasgo, tem as manobras que depois a gente vai fazer, mas ele tem o momento certo, né? Ele tem o tempo certo de você fazer. Por quê? Porque tem a forma, eu queria dizer assim, tem a manobra correta de fazer e o tempo também. Duas coisas. O tempo. A gente, na hora que aborda aquela pessoa que está com engasgo, a gente tem que perceber se é um engasgo parcial ou se é um engasgo total. Se é um engasgo parcial, a gente consegue dar golpes nas costas da pessoa, entre as escápulas ali nos dois ossos das costas, e pedir para a pessoa tossir. Tosse, um adulto, tosse. Quando o engasgo é totalmente fechou, tem a manobra de Heimlich, que você vai entrar por trás da pessoa, abraçar ela, 2 dedos acima do umbigo ali no centro da barriga e golpear para dentro e para cima, fazer um J. E vai fazendo, até a pessoa voltar. Vamos demonstrar isso. Vamos demonstrar. Até a pessoa soltar esse objeto que ela está engasgando. Se ela não soltar, ela acabar desmaiando, você estando atrás dela, você ampara ela para colocá-la ao chão. Aí, você amparando, você vai fazer terminar a manobra, e se você perceber que ela parou de respirar e ela parou de bater o coração, você automaticamente já entra na manobra de RCP. Você vai fazer a sobrevida dele até a chegada da emergência. Ou SAMU, bombeiro, o que tiver na sua cidade ali. Era aí que eu queria chegar. Então, por exemplo, o engasgo, né? Vamos pensar de maneira fisiológica. O engasgo, ele vai bloquear a passagem de ar. A passagem de ar. Então, ele já está sem ar, né? E se por algum tempo ele não conseguir através da manobra, ele fica inconsciente. Desiste da manobra, olha só, né? Você desiste da manobra de desengasgo e vai para a massagem cardíaca. Isso, aí você tem que ver. Se ele está se mexendo ainda, você continua na manobra. Continua. A pessoa parou de se mexer, parou de respirar, não tem mais batimento. Você percebe que a pessoa não está ali, não está fazendo mais movimento nenhum. Aí você entra na manobra de RCP, que Perfeito. É a ressuscitação cardiopulmonar. Aí você vai lá, fazendo a massagem, aí a gente vai mostrar aqui na prática como que você aborda, como que você faz a massagem, quanto tempo que você faz, tá? Perfeito. Não, excelente colocação, e depois a gente vai mostrar isso. Vamos mostrar. Essa manobra, mas é bem nessa linha mesmo. Eu vou pedir para o Rafael também colocar, já que nós estamos falando de engasgo, Cláudio, colocar um dado de pesquisa que a gente apurou, já que nós estamos falando do engasgo, que no Brasil, não só no Brasil, né, está havendo muito o engasgo. Ela tem sido aí no ranking, cresceu mais de 40%, né? Uns 40% cresceu o índice de morte de criança que engasga. Então, assim, isso é o que a gente sabe. Fora o que acontece, que não acontece. Você pode ver, a gente vê na televisão aí, as mães em casa, desesperada, que a criança engasgou com leite. Sim. Então, você mostrando para ela como que faz o procedimento, isso aí consegue reverter dentro de casa. Olha só, isso é muito importante.
Olha só esse estudo, né? Olha só esse estudo, feito pela Universidade do Rio de Janeiro. Crianças até 9 anos. Esse número cresceu 40% de 2020 a 2022 no Brasil. É muito grande esse número, Sim. um crescimento muito grande. Olha, só no ano passado foram 242 mortes por inalação e ingestão de alimentos e outros objetos do trato respiratório, crescimento de 7,5% em 2021, com 225 mortes, aí, quase 40% em 2020. Então, assim, pessoal, não é uma coisa assim rara de acontecer, né? Não é um fenômeno raro de acontecer. Acontece. E isso tem sido, olha, por esses números. Então, aí que está a importância das pessoas saberem, porque o conhecimento, né? O conhecimento e a prevenção pode salvar a vida aí. Sim. Contar um fato que aconteceu comigo lá em Santa Rita. Sim. 6 horas, assumi o plantão, uma ocorrência. Criança, acho que criança de uma semana de vida, engasgada. Subimos com prioridade, chegamos no local, a criança realmente estava engasgada. Fizemos uma manobra, a criança voltou, tá? Levamos ela para o hospital, uma avaliação médica, tranquilo, bem, voltou para casa. Nisso, eu orientei a avó. Como que faz? Se acaso acontecer de novo, a senhora faz isso, isso e isso. Com a criança. Tranquilo. Fui para casa. No outro plantão, acionou a gente de novo. Criança engasgada. Eu falei, mas esse é o mesmo interesse do plantão passado. Chegamos lá. A avó chegou primeiro que nós, que morava próximo ali. Chegou lá, a criança já estava bem. Por quê? A avó me relatou que ela fez as manobras que eu expliquei para ela. Olha só. Tá? Coisa de olha só. 1 minuto que eu conversei com ela, expliquei pra ela, ela fez a manobra e a criança desengasgou. A hora que a gente chegou, não precisou nem transportar. A mãe não quis que transportasse, assinou o termo de recuo que a criança estava bem. A mesma criança. A mesma criança. Olha só, Cláudio. Isso é muito importante, essa informação que você trouxe aqui. Mostra que surtiu efeito. Surtiu efeito, coisa de 1 minuto. Eu expliquei pra avó, se acontecer, a senhora faz isso, que eu vou mostrar depois aqui no boneco. Se ela não voltar, você perceber, aí você começa a massagem cardíaca. Mas assim, o engasgo, você pode ver você vê nos vídeos que a criança chega em quartel da polícia militar, do bombeiro. Até aconteceu também em Santa Rita, que uma mãe chamou um policial para ajudar a filha que estava engasgada. Ele estava de folga. Ele fez o procedimento, desengasgou, a criança voltou. Olha aí. Você entendeu? Então, assim, não só para os professores, isso aí tinha que ser abranger isso daí. Mais gente, que nem colocar em escola, que nem as crianças de 5ª série, já aprender a fazer isso, porque elas vão mostrar para os pais como que faz, né? Então, repassar conhecimento. É uma sugestão.